Eu tenho conversado com algumas famílias que têm filhos com algumas dificuldades, e as dificuldades elas podem ser diversas. Inclusive, nós estamos organizando um curso justamente para mães que têm filhos com algumas deficiências. São três, basicamente: autismo, deficiência cerebral e mais um que eu não lembro. Se a Aline estiver vendo esse vídeo, escreve aí nos comentários, Aline, porque é a Aline que está organizando. Então são três, basicamente, áreas de deficiência, mas existem várias outras. O que acontece? Famílias que têm filhos com algum tipo de dificuldade, quando eles são enviados para a escola, o mínimo que vai acontecer, normalmente, é bullying. Ah, Emerson, eu sofri bullying e não tenho nenhum problema. Cada pessoa é uma pessoa. Se o pai tem o poder, se o pai tem a possibilidade de defender o seu filho, de passar por um momento difícil, de passar por um momento, às vezes, de vergonha, de ser exposto a algo que ele não precisa, por que ele não pode fazer? Então, ou às vezes, não vamos falar que o bullying não é tanto um problema, Emerson, mas vamos pensar numa dificuldade de aprendizado. Ou o inverso, uma velocidade acelerada de aprendizado. Eu tenho conversado com famílias com filhos com 4 anos, já falam 2 idiomas e vem material de terceira série. Como também nós temos as crianças com dificuldade, que basicamente é o nosso maior alvo. Se eu tenho a possibilidade de preparar um material diferente, de às vezes ter um pouco mais de paciência, um pouco mais de calma, principalmente com crianças com dificuldade de aprendizado, por que eu não posso fazer? A gente já sabe no Brasil que algumas crianças dessas recebem sim autorização para ser educadas em casa, entende? Os pais é que conhecem os seus filhos, os pais é que podem lutar por seus filhos, os pais é que podem falar: meu filho tem uma dificuldade de leitura, eu vou ensinar ele a ler bem. Talvez não demore 6 meses, demore em 2 anos. Mas depois ele vai ler bem. Eu lembro daquela estatística que eu passei em outro vídeo, até vou deixar ele linkado aqui nesse vídeo de agora. 92% das pessoas no Brasil são considerados analfabetos funcionais. Quem sabe até eu e você entremos nessa estatística, já pensou nisso? Se a gente entra nessa estatística, significa que muitas vezes a gente pode ler um texto e não entender. Para isso eu indico aquele livro muito bom, Leia, Releia e Estude, Como Ler Livros. O autor principal, Mortimer Adler. Eu vou deixar ele linkado aí para você entender. Vale a pena ler aquele livro, vale a pena estudar aquele livro. A gente precisa ensinar os nossos filhos de verdade. Filhos com dificuldade é mais difícil. A escola não dá conta, aí ela vai fazer aquilo que também citei no outro vídeo. Ela vai simplesmente passar a criança de ano, sem aprender. Eu conheço várias pessoas que cresceram comigo, outras pessoas que estudaram comigo na faculdade, que não entendem nada, que malemar sabem ler um livro, que malemar sabem argumentar, que malemar sabem entrar numa discussão. Aí são aquelas pessoas que falam: religião não se discute, política não se discute. Ah, eu não vou dar pitaco aqui porque aqui eu não posso mexer. A gente precisa saber argumentar, a gente precisa entender como funcionam as coisas. E quando a gente tem o poder de escolher educar nossos filhos em casa, nós podemos entender exatamente como nosso filho funciona, nós podemos entender exatamente o que ele precisa, nós vamos dedicar tempo para isso. Ele não vai ficar 4 horas na escola, 8 horas na escola, porque hoje em dia é assim, o filho tem 1 ano, já está mandando para a creche e fica o dia inteiro lá. A gente vai assumir essa responsabilidade. Essa é uma das grandes maravilhas que eu acabo falando sobre a educação domiciliar. Nós podemos conhecer os problemas dos nossos filhos a fundo e podemos ativamente participar da educação. Esse é um dos grandes motivos, por exemplo, que pode mover alguém a querer educação filho em casa. Pensa nisso. O índice de pessoas com algum tipo de dificuldade de aprendizado é gigante. Aí nós temos, em comparação, o modelo escolar falho. O que eu faço? Eu espero o modelo? Eu tento lutar pelo modelo? Como que eu faço? O tempo passa, o tempo voa. E aí? A poupança Bamerindos faliu. Eu vou esperar a escola falir e o meu filho falir junto? Tem que pensar nisso.